Oi, crianças! Vamos para mais uma aula de ciências? Agora, nós vamos aprender sobre o corpo humano. Observe esta imagem. Nós temos ali algumas crianças que estão praticando alguns esportes, né? Como o futebol, o basquete, o vôlei, pingue-pongue. Alguns estão brincando na cama elástica e ginástica artística. Qual desses esportes que você mais gosta? Qual que você acha que exige mais rapidez? E mais força? Esses esportes exigem força, rapidez, treino, agilidade. Sabiam que os ossos e os músculos são as partes internas do corpo que nos ajudam a executar esses movimentos? Somos capazes de realizar movimentos variados. Observe a imagem, uma ginasta realizando contorcionismo, um atleta percorrendo os 42 quilômetros de uma maratona, ou um halterofilista levantando cargas muito pesadas. Quando nós vemos esses movimentos, ficamos admirados com a flexibilidade, a resistência e a força do corpo humano. A realização dos movimentos depende dos ossos e músculos que compõem o nosso corpo. Neste capítulo, aprenderemos um pouco mais a respeito dessa incrível máquina chamada corpo humano. O esqueleto de um bebê recém-nascido é formado por mais de 300 ossos. Durante o desenvolvimento, alguns deles se unem. Por esse motivo, na fase adulta, a pessoa apresenta somente 206 ossos. Viram só que interessante? Entretanto, o esqueleto não é composto apenas de ossos. Uma parte dele é formada por cartilagens, que são estruturas flexíveis, que podem ser dobradas e também são muito resistentes. As cartilagens podem ser encontradas nas orelhas, na ponta do nariz, nos joelhos. Agora vamos observar o esqueleto humano. Observe esta imagem. O esqueleto humano exerce muitas funções, porque ele tem a função de sustentar o corpo. Sem o esqueleto humano, seríamos apenas um conjunto de tecidos moles. Seria impossível, por exemplo, ficar em pé e andar. E o que dizer então da proteção de partes importantes e sensíveis? Por exemplo, o cérebro é protegido por um estojo de ossos. O crânio, a medula que fica nas costas, também é protegida por um tubo de ossos, que é a coluna. E o coração também é protegido por uma caixa de ossos, que são as costelas. E os músculos? Eles estão apoiados nos ossos. As articulações agem como alavancas, aumentando a força muscular. E os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos são produzidos no interior dos ossos, lá dentro dos ossos. Especialmente dos ossos longos, como o fêmur, que é este osso da nossa coxa. Então, aprendemos que o esqueleto é formado por ossos e cartilagens, e um adulto tem menos ossos que um bebê. Vocês sabiam que o coração é um órgão muito importante? Por isso, ele é protegido por uma caixa de ossos, que são as costelas. Você já reparou como as portas dos carros, das casas ou dos armários se movimentam?
Elas apresentam peças especiais, que são as dobradiças, que possibilitam a sua movimentação com mais facilidade. Algo semelhante acontece com os nossos ossos. Eles se unem por meio de dobradiças, denominadas articulações. Nelas também estão presentes as cartilagens. Lembram que a prof falou lá da cartilagem também dos joelhos? Que revestem os ossos para evitar o desgaste. Aqui nós vemos então as articulações do joelho. As partes claras correspondem às cartilagens que protegem os ossos. Se as cartilagens protetoras das nossas articulações não existissem, haveria um atrito entre os ossos que os desgastaria e, consequentemente, sentiríamos muita dor e teríamos dificuldade para nos movimentar. E se os joelhos não tivessem articulações, como nós andaríamos? Nós andaríamos com as pernas duras e esticadas. Não conseguiríamos agachar, pular e nem saltar. E quando acontece uma fratura? Os ossos, apesar de serem muito resistentes, eles podem se curvar levemente quando uma força é aplicada sobre eles. Nos casos em que essa força é muito forte, como acontece quando nós caímos ou nos acidentamos, os ossos podem se quebrar, ocasionando então as chamadas fraturas. E quando os ossos são fraturados, eles devem ficar imobilizados. E essa imobilização é feita com o gesso. Como o osso é um tecido vivo, a região lesionada se recupera. E vocês sabiam que nós devemos cuidar bem dos nossos ossos, tendo uma boa postura, sentando-se corretamente para evitar que a coluna fique torta, não carregando mochilas pesadas nas costas. Caso você precise levar vários materiais à escola, é recomendável que você use uma mochila com rodinhas. E não tente levantar do chão objetos muito pesados. Assim você estará cuidando dos seus ossos. Um grande abraço para você e até a próxima aula!